Caríssimos irmãos, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho, Prece e Irradiação do Centro Espírita Cearense. Que nesse momento possamos ser gratos pela oportunidade de participar desse Evangelho, que possamos, através dele, melhorar nossa conduta moral, que possamos conhecer mais um pouco dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus e peçamos a Deus que nos dê sabedoria, fé, coragem e perseverança para colocar esses ensinamentos em prática. E também que possamos levar aos irmãos que não tiveram oportunidade de vivenciar esse momento, que possamos compartilhar esses ensinamentos, que todos eles sejam ensinados através do exemplo. Trago hoje a mensagem do Café com Deus Pai, que tem como título A Ansiedade Afasta a Promessa. Raquel era esposa de Jacó e futuramente seria mãe de José e Benjamim. Ela era estéril, por isso até conceber seu primeiro filho percorreu um longo e angustiante caminho. A palavra nos mostra que Raquel ficou completamente desesperada e desnorteada com a sua esterilidade. Entretanto, no tempo determinado, Deus a visitou e ela pôde, enfim, conceber José. Por meio dessa maravilhosa história, entendo que Deus tem um tempo determinado para tudo. Muitas vezes, pensamos que a promessa está demorando, mas o fato é que Ele sabe o tempo certo. Tenho aprendido em minha vida que a ansiedade atropela as promessas. Por vezes, tomados por ela, acabamos tomando decisões sem consultar a Deus e nos colocamos em circunstâncias contrárias. Talvez você conviva com ansiedade, de modo que até as pequenas coisas da vida para você acabam tornando-se grandes problemas. Esse sentimento também tomava o coração do salmista, pois em Salmos 94 está escrito: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe o alívio à minha alma. Mas o fato é que ele encontrou tranquilidade para o seu coração em Deus Pai. Com você não será diferente. Que tipo de pensamentos tem tomado a sua mente? A ansiedade tem feito parte dos seus dias? Quando conheci e resolvi me aproximar de Deus Pai, descobri minha real identidade e pude descansar meu coração, pois passei a confiar inteiramente naquele que me criou. Mesmo que você se encontre desesperado e desnorteado, assim como Raquel, decida a partir de hoje confiar, pois no tempo certo Deus guiará. Faça escolhas criteriosas para nutrir pensamentos que vão levá-la a um nível superior. E que a paz do Mestre Jesus esteja nesse momento com todos vocês. Boa noite a todos. A leitura do nosso Evangelho da noite de hoje. Capítulo 5, item 8. As tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que haja feito e de poder melhor esses as escolher livremente. Tal o caso de um que, havendo desempenhado mal sua tarefa, pede-lhe deixem recomeçar, para não perder o fruto de seu trabalho. As tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiação do passado, que recebe nelas o merecido castigo, e provas com relação ao futuro, que elas preparam. Rendamos graças a Deus, que em sua bondade faculta ao homem reparar seus erros e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Item 9. Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito
para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Pode, pois, um espírito haver chegado a um certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será, se sair vitoriosos, quanto mais rude haja sido a sua luta. Tais são especialmente essas pessoas de instinto naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parece nada de mal haver trazido de suas precedentes existências e que sofrem, com resignação toda cristã, as maiores dores somente pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurar. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas e impele o homem à revolta contra Deus. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscada voluntariamente, antes que importa, e constitui prova de forte resolução, o que é sinal de progresso. No Evangelho de hoje, nós vamos estudar as atribulações que são impostas aos espíritos, ou que eles mesmos buscaram, pediram nos seus planos reencarnatórios. Essas atribulações, elas acontecem de duas maneiras, ou expiação ou missão. A expiação, ela é imposta ao espírito. Ele não quer, mas ele vai receber e ele vai vivenciar na existência, na reencarnação, que ele vai voltar, ele vai cumprir aquela expiação. Ele vai se desesperar, ele vai se revoltar, ele vai se queixar, mas ele vai viver. Se ele tiver resignação, se ele tiver uma compreensão, se ele tiver um apoio de familiares, de amigos, até mesmo de um espaço religioso, uma casa, um local que oriente, que ajude ele caminhar em direção ao bem, a fazer o bem, a agir com justiça, ele vai vencer, ele vai aceitar, ele vai conseguir. A missão, mesmo tendo o véu do esquecimento, ela acontece. E aí ela pode ser que a gente, quem venha com a missão, se afaste dela, não cumpra. Mas quando ela surge na vida do espírito, da alma, né, da pessoa, ela surge de maneira boa, alegre, suave. Mesmo que ela seja sofrimento. Porque é sofrimento também. Porque as provas e as expiações, elas são sinais de relativa inferioridade. Isso quer dizer o quê? Que quem é perfeito, o espírito perfeito, não precisa ser provado. Então, quando formos melhores, quando formos bons, quando formos espíritos superiores, nós não vamos precisar provar nada a Deus. Estaremos caminhando, estaremos sempre em evolução, sempre trabalhando, podemos até reencarnar por uma decisão ou um acordo da espiritualidade ou nossa, mas não por uma aprovação. Mas é importante que compreendamos, se a gente vem para cá, vem com o véu do esquecimento. Então não podemos nos afastar. Claro que um espírito superior voltando, ele vai vir todo protegido, com o seu anjo da guarda, com outros espíritos conduzindo. Eu acredito, né? A gente só vai compreender isso melhor quando formos superiores. Nesse momento, a gente apenas
escuta relatos de espíritos, né? Através das mensagens mediúnicas. Como podemos aplicar esta missão em nossa vida? Esta pergunta está no livro de roteiro sistematizado do Evangelho. Aí a resposta é: entretanto, nossas atribulações precisam ser sem revolta, com resignação e paciência, certo de que a justiça divina não nos deixaria sofrer sem uma causa e tentando fazer do sofrimento uma fonte de purificação e progresso espiritual. No Livro dos Espíritos, na questão 262, no finalzinho dela tem uma frase com entre aspas, bastante interessante, que vale a pena a gente ouvir a leitura. Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia, pode impor certa existência a um espírito, quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostre apto a compreender o que lhe seria mais benéfico. E quando ver que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que ele sirva de expiação. Então Deus vai nos esperar. O importante é vivermos um dia de cada vez e como temos consciência da doutrina espírita, dos ensinamentos de Jesus e dos espíritos e das leis divinas que estão na nossa consciência, é importante que esse dia de cada vez seja sempre assim: hoje eu vou ser melhor, hoje eu vou fazer o bem, hoje eu vou tentar compreender a caridade. E nesses dias agora eu entendi assim, que existe a caridade da oferta, a do receber. Mas entre a oferta, a caridade da oferta e a do receber, existe o meio termo, que tem que ter o respeito por quem oferta e por quem recebe. Ah, porque é difícil receber. Ah, porque é difícil ofertar. Mas é difícil também respeitar. Então estamos todos os dias buscando este aprendizado e que possamos melhorar sempre que possível. Boa noite e que assim seja. Nossa prece final. Que os bons fluidos emanados deste nosso momento de prece, após a leitura e estudo dos bons ensinamentos de Jesus, possam chegar como força e luz em nossos pensamentos e que permita acalmar nossa mente e lembrar do amor de Deus escrito em nossas consciências. Que os bons espíritos e os nossos anjos guardiões nos acompanhem, para encerrarmos nosso Evangelho com harmonia e união, para pedirmos que as nossas águas recebam os fluidos necessários para um bom descanso e um novo amanhecer. Que cada um de nós possa ser luz e amor por onde andarmos. Que assim seja.